Gente, olha só, eu tinha feito uma breve introdução com vocês sobre esse capítulo 12. Ele é um dos capítulos que estará na nossa prova bimestral, né? Ele fala sobre a América Latina, aspectos produtivos. Travou aqui, deixa eu atualizar. Vai lá. Ele fala sobre aspectos produtivos da América Latina. Então, na verdade, ele vai falar sobre a economia, né, da América Latina, que por sua vez não é uma economia homogênea, né? Nem todos os países eles vão ter os mesmos aspectos produtivos. Por exemplo, olha essa foto aqui. Isso aqui é no Mato Grosso, é o cultivo da soja. Aqui a gente vê colheitadeiras, tem máquinas dessa daqui que beira R$ 1.000.000, né? Então é um negócio, né, ligado ao campo, ligado à agricultura, mas que tem um alto valor agregado na produção. Isso aqui é muito caro, né? O lucro que se obtém com esse tipo de atividade agrícola é um lucro muito alto. Só que não é assim em toda a América Latina, né? Então, dá uma olhada aqui, antes de a gente falar necessariamente da agricultura, da pecuária, né, da mineração ou dos países que são industrializados. Depois eu vou falar para vocês, vocês vão anotar os grupos de países que nós temos na América Latina. Dá uma olhada nesses dois primeiros parágrafos aqui, ó. A América Latina destaca-se no cenário internacional, especialmente pela produção e exportação de produtos primários, ou seja, agropecuários e minerais. O que a América Latina exporta? Né? Quando a gente fala da DIT, da Divisão Internacional do Trabalho, qual o papel da América Latina dentro dessa Divisão Internacional do Trabalho? É nada mais, nada menos do que ofertar, do que vender matérias-primas. Né? A América Latina vende produtos primários para outros países. Tá? Aí ele continuou. A estrutura geológica do subcontinente qual? América Latina, né? Contribui para a presença de minérios variados em seu subsolo, ao mesmo tempo como a região apresenta extensão territorial tanto no sentido norte-sul quanto leste-oeste, há diversidade de climas e de vegetação, o que favorece o desenvolvimento de cultivos e a criação de animais. Então, olha só, a América Latina ela vai ter 3 grupos de países. Vou colocar minha cara aqui. Ela vai ter 3 grupos de países. Quais são? Anote aí. Anota aí na sua apostila ou no seu caderno. 3 grupos de países. Grupo 1. Coloque aí. São os países mineradores. Anote aí. Grupo 1. Ué, não saiu um. Grupo 2. Países agrícolas. E o grupo 3 são os países recentemente industrializados. Né? Dentro desse grupo 1, no primeiro grupo, você pode colocar, por exemplo, o Chile e o Peru. No grupo 2 de agrícolas, você pode colocar a maioria da América Latina. Né? A grande maioria da América Latina é formada por países agrícolas. Então você poderia colocar um país como Paraguai e Uruguai, por exemplo, no segundo grupo. E aí no grupo 3, o Brasil, o México e a Argentina. Tá? Então, olha só, Chile e Peru do grupo 1, Paraguai e Uruguai do grupo 2, Brasil, México, Argentina, grupo 3. Anote isso aí no seu caderno, porque vai te fazer falta na hora da prova. Tá? Grava isso daí, esses 3 grupos de países. Pois bem, aqui, olha isso. Exportação mundial de açúcar. Olha os maiores exportadores do mundo. Brasil, em primeiro, Guatemala, México, Cuba, Colômbia e Argentina. Os países não latino-americanos.
53,8%. Significa que a América Latina, sozinha, ela representa quase metade da exportação de todo o açúcar do mundo. O açúcar continua saindo principalmente da América Latina. Olha quando você fala de cobre. O cobre é maior ainda. Ó. Chile produz 28% do cobre mundial, exportou isso no ano de 2018. O Peru 19%, México 3,7%, Brasil 4,2%, Argentina 1,4%. Os não latino-americanos, 43,5%. Então isso mostra que tem alguns produtos que a América Latina exporta que nós somos os maiores, né, produtores mundiais, como o cobre e o açúcar. Só que, veja só, quando a gente fala da atividade mineradora, nem sempre na América Latina, como um todo, né, mas principalmente no Brasil, nem sempre essa atividade mineradora ela é fiscalizada e ela é segura, né? Nós vimos já o caso de Mariana, lá em 2015, e o caso de Brumadinho, no ano passado, em 2019, né, no começo do ano. Por que isso? Basicamente porque não há fiscalização em cima dessas empresas, né, dessas mineradoras. Aqui você vê o cara fazendo um protesto, ó. Esse homem aqui, ó. Protesto para lembrar o rompimento da barragem de Brumadinho, Rio de Janeiro, fevereiro de 2019. Então, o pessoal protestando. Por mais que a atividade mineradora, olha o tópico que vai mostrar, ó. Mineração. Por mais que a atividade mineradora na América Latina seja uma atividade muito importante, ela ainda é muito impactante para o meio ambiente. Não só no Brasil. As técnicas de mineração não são as mais adequadas, as mais sofisticadas, porque isso precisa de investimento, né, de tecnologia, mas a América Latina é riquíssima em vários minérios, como, por exemplo, ó, a bauxita, de onde se extrai o alumínio, o ferro, o cobre, o manganês, estanho, níquel, ouro e prata. Tá? Como a América Latina tem uma geologia, né, bem diversificada, ela é extensa, né, ela está situada em placas tectônicas antigas, como é o caso do Brasil, por exemplo, né, nós vamos ter escudos cristalinos. Vocês vão aprender lá no primeiro ano, a gente volta a falar disso aqui. Ó. Escudo cristalino, aquela forma de relevo, né, antiga, a estrutura de relevo mais antiga do planeta. Então, geralmente, ela é associada com isso aqui, ó, com minerais metálicos. Tá? Além disso, nós temos os minerais fósseis, o petróleo, o carvão e o gás. Aí vai ser nas bacias sedimentares. Você pega alguns países como o México, Brasil e a Venezuela principalmente, né, o país que mais tem petróleo no mundo, mesmo que seja tão pobre daquele jeito, né, que está passando por essa crise econômica gigante, né, sem precedentes, ainda assim, a Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo. E esse petróleo está associado às bacias sedimentares. Então, pelo fato da América Latina ser diversa, olha aqui a estrutura geológica. Cobertura sedimentar, esse amarelinho, então são as bacias sedimentares, ó. Pegando aqui o centro do Brasil, interior da América Latina, vendo aqui beirando o Golfo do México, a Venezuela, a Colômbia, todo mundo aqui. Aí você tem regiões vulcânicas de idades diversas, né, tanto antigas quanto jovens, inclusive aqui no interior do Brasil, ó, beirando o Mato Grosso do Sul, derramamento basáltico. Aí você tem os dobramentos modernos, né, que são esses aqui de verdinho, ó, onde fica a Cordilheira dos Andes. Tá? O que a gente vê na América Latina, ó, desde o México até a Argentina, que o Chile, o sul do continente, é que há uma diversidade de estrutura geológica.
por isso ela tem essa riqueza mineral. Dá uma olhada nisso aqui. Olha essa mina. O cobre é o principal produto de exportação do Chile. Na fotografia, mineração de cobre no deserto do Atacama, Chile. Além do Chile, né, tem o Peru também. Tem a Bolívia, olha só. A Bolívia, ela tem grandes reservas de estanho e tungstênio. Para que serve tungstênio? Fabricar várias coisas, né? Mas dentre eles, filamento de lâmpada. Tá? E a Bolívia é quem tem as maiores reservas também de lítio para a fabricação de bateria. O Brasil, olha o nosso país, que também é um país minerador. Segundo maior produtor mundial de ferro, bauxita, né? E o maior produtor de nióbio. Esse nióbio aqui, durante a eleição passada, né, para o presidente, ele foi muito discutido, né? Que o Brasil conta com mais de 90% da produção de nióbio do mundo. E aí o atual presidente defendia que o Brasil tivesse, né, um poder maior de decisão de preço sobre esse produto, que a gente tem quase todas as reservas, né? E, além destes, olha lá, alguns desses países como Chile, Peru e Jamaica têm suas pautas de exportação dependentes da produção desses minérios, como é possível visualizar no gráfico a seguir. Olha esse gráfico. Participação total dos principais produtos de exportação. Olha o Chile, 25% de tudo que o Chile exporta, minério e concentrados de cobre. Outros 25%, cobre refinado, incluindo o refundido. 50% de tudo que o Chile exporta, cobre. É um absurdo. Então, se o cobre baixa o preço no mercado internacional, lascou. Tá vendo? E aí, 7%, peixe fresco, resfriado ou congelado. Então, o Chile é um país que não tem muita diversidade na pauta de exportações, né? Mas, como o cobre tem um alto valor no mercado internacional, é um metal muito valioso, né? O Chile conseguiu nos últimos anos obter um ótimo índice de crescimento econômico. Olha lá, o Peru, minério e concentrados de cobre, 32%. Minério de zinco e seus concentrados, 5,4%. Cobre refinado, incluindo o refundido, 4,9%. Então daria 43% mais ou menos de tudo que o Peru exporta em 3 produtos. Olha a Jamaica, óxido e hidróxido de alumínio, 40%. Bauxita e concentrados de alumínio, 7%. Bebidas alcoólicas e destiladas, 3,7%. Então, muito dependente também de minério. Olha a Bolívia. Gás natural, quase 39%. Inclusive, o maior comprador do gás boliviano é o Brasil. Minério de zinco e seus derivados, 20%. Minério e concentrados de prata, 8,3%. Então, olha a Bolívia, que absurdo. Você tem quase 40 com quase 20, dá 60. Quase 65% do que a Bolívia exporta está em 3 produtos minerais. Então, quais são os países mineradores do continente? Chile, Peru, Jamaica e Bolívia. Tá? Que são muito dependentes da mineração. Aqui nós temos o Conexão Brasil, falando desse gasoduto, que nasce lá em Santa Cruz de la Sierra e acaba aqui em Canoas, no Rio Grande do Sul. Só que ele passa pelo Mato Grosso do Sul, São Paulo, chega ali na divisa com o Rio de Janeiro, e aí ele se integra, né, com outros gasodutos. E aí ele desce, né, em direção ao sul do Brasil. Bom, aqui nós temos um texto falando especificamente da reserva de petróleo da Venezuela e a crise que o país vem enfrentando, né? Eu não vou ler todo o texto com vocês, mas eu quero ler alguns trechos aqui. Primeiro parágrafo. Na produção de minerais energéticos, a Venezuela é destaque na América Latina. O país possui uma das maiores reservas de petróleo, 17% das reservas,
né, do mundo. 17%. É muita coisa. E está entre os 10 maiores produtores do planeta, segundo a OPEP. Não está mais. Tá meio desatualizado isso daqui. Com essa crise, com essa queda no barril do petróleo, a Venezuela perdeu bastante produção. Mas continua sendo um país riquíssimo em petróleo. O petróleo é a principal fonte de energia do mundo contemporâneo, sendo a base das usinas termoelétricas e utilizado para a fabricação de gasolina, óleo diesel e combustível para aviação. Também é matéria-prima para a produção de plásticos, borracha, asfalto e medicamentos. Historicamente, o petróleo tem uma grande importância econômica para a Venezuela. Porém, a abundância desse recurso fez com que o país não se preocupasse em investir em outras fontes de renda, tornando-se bastante vulnerável às variações do preço do produto no mercado internacional. No primeiro semestre de 2014, o preço médio do barril era $107. Só que, no segundo semestre de 2014, começou a cair, despencou o preço, foi parar em $47 nos últimos meses de 2015. Então era 107, caiu para 47, caiu $60 no barril. Caiu mais da metade do preço. Então aí você lasca a produção do país, né? Essa queda de preço foi ocasionada pelo aumento da produção mundial, que ocorreu em um momento de desaceleração econômica dos países europeus, da China e do Japão. Foi quando houve crise na Europa. E aí começaram a consumir menos petróleo, a produção se manteve. O que acontece com o preço? Cai. Aí ele continua. A diminuição no preço do petróleo, somada à queda das importações desse recurso por parte dos Estados Unidos, agravou as dificuldades econômicas da Venezuela e ocasionou o corte dos programas sociais implantados durante o governo Hugo Chávez, desde a morte de Chávez e a posse do atual presidente Nicolás Maduro. A crise vem se agravando com alta inflação e dívida externa, o desemprego e desabastecimento de itens essenciais. Olha a realidade dos mercados na Venezuela hoje, pessoal. Pensa assim, mas isso aí é isolado, professor. Não, isso aqui é generalizado, tá? E até hoje a Venezuela continua com esse problema, né? Na verdade não é um problema decorrente somente da queda do barril do petróleo. Vocês viram um país muito dependente de um único produto nas exportações, então isso é ruim. Além disso, né, esse Hugo Chávez socialista queria converter a imperial. É tipo isso, Samuel. O Nicolás Maduro é como se fosse um rei. O Nicolás Maduro queria transformar a Venezuela num país socialista, né? E aí o negócio mais uma vez não deu certo. Mais uma vez o socialismo se provou incompetente, né, para existir frente ao capitalismo, mais uma vez. E aí a Venezuela se aprofundou numa crise gigante. Outra característica marcante de governos socialistas, né, é o alto índice de corrupção. Os caras são muito corruptos, formam-se cúpulas, né, a filha do Hugo Chávez, ele já morreu, mas a filha do Hugo Chávez, saiu uma matéria que ela é bilionária, né, fizeram a matéria inclusive dos Estados Unidos. Ela é bilionária, a mulher. Ela ganhou muito dinheiro. Da onde? Do povo, né? De corrupção. Então hoje é um país que vive a pior crise de imigração da sua história. Os venezuelanos estão deixando o país em peso. A estimativa é que já tenha passado de 4 milhões que deixaram o país. Só a Colômbia recebeu quase 1,5 milhão. O Peru recebeu mais quase 1 milhão. O Equador mais de meio milhão. O Brasil, 180 mil, mais ou menos. Inclusive, até Campo Grande tem venezuelano. A Venezuela vive atualmente a pior crise da América Latina, sem dúvida nenhuma. Pior do que Bolívia, pior do que El Salvador, pior do que Honduras, pior do que qualquer um. Porque lá não tem coisas básicas, como papel higiênico, pasta de dente, essas coisas. Agropecuária. Agora dá uma olhada aqui, ó. Participação dos países latino-americanos nas exportações mundiais. Eu não vou nem ler isso aqui com vocês, porque é justamente o que isso aqui demonstra. Café. O Brasil exporta 17%, a Colômbia 8%, Honduras 3%,
Guatemala 2%, Nicarágua 1,4%. 67% de outros países produzem café. Banana. Olha o Equador, maior produtor de banana, 25% da banana do mundo. Costa Rica, Guatemala, Colômbia, República Dominicana, Honduras e México. E o Brasil, professor, não produz muita banana? Produz, só que o nosso mercado absorve. Tá? Igual o café. A gente só exporta 17% porque a gente toma a maior parte do café que a gente produz. Cana-de-açúcar, Brasil. O Brasil é disparado, 37%. Guatemala 3%, México 2%, Cuba 1%. 55% de outros que têm cana-de-açúcar. Quase metade da cana do mundo é produzida aqui. Cuba e cana-de-açúcar, uma relação histórica. Então aqui esse textil vai falar sobre, desde a época que Cuba era uma colônia, né? E aí quando Cuba tem a independência, ela vai, nos anos 60, se converter a uma nação socialista. E aí os Estados Unidos vai proibir todo mundo de comercializar com Cuba. Quem trocar com Cuba, não troca com os Estados Unidos. Então, lógico, os caras deixaram de comercializar com Cuba, né? Isso daqui, gente, olha só, é uma prática agrícola muito comum na maioria dos países da América Latina. Na foto aqui, nós vemos em El Salvador, ó, esses homens, ó, olha a tração que tem lá atrás, ó a máquina que eles têm. É um boi, ó. 2 bois arando a terra, né? Porque eles não têm máquinas para fazer o serviço. A maior parte do serviço é feito manualmente. Olha lá. Então, ó, apesar de plantation ser predominante na América Latina, os cultivos em pequenas e médias propriedades também são importantes para muitos países do subcontinente. Então, olha só, a América Latina, ela tem muita plantation. O que é a plantation? É aquela produção que é feita em grandes propriedades, destinada à exportação. Né? Só que ela tem também a chamada agricultura familiar, né? Em pequenas propriedades geralmente. E essa agricultura familiar é a responsável por produzir o alimento internamente, né? Então aqui nós vemos esses homens aqui plantando. Então isso aqui é uma produção coletiva, né? A princípio, ó. Depois que eles colherem, eles vão vender tudo, essa produção, né? Vão ficar com um pouco dela para comprar outros produtos que eles precisam no dia a dia. Olha esse exemplo aqui, ó. No Peru e na Bolívia, as pequenas propriedades também representam uma parcela significativa da produção agrícola nacional. Nelas são cultivados milho, arroz e batata, produtos que constituem a base da alimentação da população local. Então é isso que eu falei para vocês, ó. Nos países latino-americanos, o produto que é consumido internamente, assim como aqui no Brasil, o nosso arroz, né, a nossa carne, boa parte do que vende aqui dentro do Brasil, do que fica aqui no Brasil, é de agricultura e de pecuária familiar, né, da agropecuária familiar. Vamos lá. Olha o exemplo do Chile. O Chile é diferentão. Por quê? Olha essa fazenda que bonitona. Vinhedos aqui, no meio do deserto do Atacama. O Chile destaca-se por desenvolver uma agricultura em pequenas e médias propriedades de alta especialização, com o cultivo de uva destinado à vinicultura, produção de vinho. A região apresenta um clima mediterrâneo com verões secos, ideais para a produção de uva, né? Os produtores contam com planos de irrigação de alta tecnologia, painéis de energia solar e imagens de satélites para monitorar a produção. Tantos investimentos contribuíram para que o país se tornasse hoje o 4º maior exportador mundial de vinho. Já viu vinho chileno aqui no Brasil? Já viram? Tem de monte, né? Vinho e azeite, né? Azeite de oliva. Tem bastante. Agora, Cone Sul, gado e soja. Quem é o Cone Sul? O Brasil, a Argentina, o Paraguai e o Uruguai. São os países do sul da América Latina. Olha a produção desses países. A participação do Cone Sul nas exportações mundiais. 2 produtos aqui se destacando. Ó. Soja
O Brasil exporta 38% da soja mundial, a Argentina 6%, o Paraguai 3,5%. 52% da soja exportada no mundo vem de outros lugares. Carne bovina, o Brasil exporta 3,8%, a Argentina 3%, o Paraguai 2,5%. Você fala assim, nossa, professor, mas só isso? O Brasil é um baita de um produtor de carne? Sim, só que 80% do que a gente produz de carne é consumido por nós brasileiros. A gente só exporta 20% do excedente, mais ou menos. Tá? Olha só, deixa eu dar um zoom aqui. O cultivo de soja nos países do Cone Sul também é destaque internacional. O Brasil, segundo produtor mundial, só perde para os Estados Unidos. A Argentina, terceira. E o Paraguai, quarto. Vendem quase metade de toda a soja comercializada no mundo. Então, o Cone Sul é fortíssimo na soja. A agricultura de grãos utiliza-se de tecnologias que vão desde a correção da acidez do solo para o plantio, passando pelo uso de sementes geneticamente modificadas, as transgênicas, até a colheita feita com máquinas modernas e eficientes. A produção de soja vem aumentando ano a ano, trazendo grande volume de divisas para o Brasil, mas preocupa ambientalistas por causa da degradação do bioma do cerrado e da expansão da produção em área de floresta amazônica. Esse é um problema no Brasil, né? Uma vez que a produção nossa de soja, ela se dá principalmente no cerrado, a gente vê pouca coisa, né, falando do cerrado, aí defendendo o cerrado, né? Não tem a mesma importância da floresta amazônica, mas, né, é um bioma importantíssimo, fundamental para a gente. Pois é, 17%. E vai aumentar, né? Estão falando aí que, eu estava vendo na meteorologia ontem, deixa eu até dar uma olhadinha aqui agora. Diz que vai ter chuva sábado e domingo. Tomara que chova no Pantanal, né, cara? É aí, ó. Sábado, domingo, segunda tá marcando chuva. Deus ajude. 15% da soja do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul é um grande produtor, né? Você pega ali a região Dourados, região de Sidrolândia, Chapadão do Sul, aí o São Gabriel, são grandes produtores de soja. Vamos lá. Aqui. Vamos fechar esse parágrafo aqui para a gente ir para os países de indústrias. A grande extensão de terras disponíveis para uso na região do Cerrado, a alta tecnologia empregada e o relevo favorável fizeram com que, ao longo do tempo, o Centro-Oeste assumisse a posição de destaque mundial na pecuária de corte. De fato, o Centro-Oeste brasileiro é onde vai ter as maiores áreas de pecuária do Brasil. E aí, como o Brasil é um dos maiores exportadores mundiais de carne, né, consecutivamente, vai ter muito boi. Já a paisagem dos Pampas é marcada por suaves colinas recobertas por gramíneas, verdadeira pastagem natural. Nessa região, grande parte das indústrias é de beneficiamento dos produtos pecuários, com destaque para a alimentícia, frigoríficos e laticínios, a têxtil e a de calçados, relacionadas a derivados do couro. Então, além do Centro-Oeste, nós temos a região dos Pampas, ali no Rio Grande do Sul, Uruguai e Argentina, que também são grandes produtores de pecuária. Indústrias. Olha essas duas fotos. A primeira foto é a indústria mineradora. Onde que é? No Peru. E uma indústria da Ford aqui produzindo a Ranger, tá vendo? Na Argentina. A Argentina se destaca na produção de veículos, inclusive fazendo troca com o Brasil. Muitos carros a Argentina produz e vende para o Brasil, e muitos carros nós produzimos e vendemos para a Argentina. Bem, conforme já foi dito, a atividade industrial na América Latina ainda é incipiente em muitos países. O que é incipiente? Insuficiente, fraca, dependentes da mineração e da agricultura para garantir suas exportações.
Em alguns países latino-americanos, porém, como Chile e Colômbia, a atividade industrial vem ganhando força, graças a investimentos de empresas estrangeiras e multinacionais. Então, começa, né, Chile, Colômbia, a Colômbia tem crescido bastante, pessoal. Até o Peru tem crescido bastante economicamente. Quais são os tipos de indústrias que chegam geralmente? Indústrias metalúrgicas, químicas, alimentícias, têxteis, principalmente dos Estados Unidos, contribuíram para o aumento do emprego e diversificação da economia desses países. Então, aos poucos, a América Latina vem se desenvolvendo. Olha só, agora falando especificamente do caso brasileiro, falando aqui especificamente do Brasil, o nosso país, ele só foi se industrializar a partir desse momento aqui, ó. Até 1929, o Brasil só exportava café. Só que com a crise de 29, o café deixou de ser atrativo no mercado internacional. Ninguém queria tomar café. O café é supérfluo. O mundo está em crise. Está difícil comprar os itens básicos. Eu vou comprar café? Não, né? Ou se eu comprava 2 pacotes, 3 pacotes por mês, eu passo a tomar um só. Tá? Então, a partir de 1929, o Brasil começou a se industrializar. E, na década de 50, olha lá, o governo passou a investir na criação de indústrias de base, como siderúrgicas e petroquímicas, a exemplo da CSN, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, e da Petrobras. A Petrobras criada lá na década de 50, que são as indústrias de base. Veja só, mineração, né, a siderúrgica, mineral metálico e petrolífera. Tá? Quando vem o Juscelino Kubitschek, ele na década de 50, ele vai trazer as indústrias automobilísticas para o Brasil. E, a partir de 1960, a gente começa a ter uma diversidade maior de empresas no nosso país. Então perceba, o Brasil só vai se industrializar a partir dos anos de 1960. E olha que interessante. Professor, por que o arroz subiu muito? Breno, tem 2 fatores. A produção de arroz no Brasil vem caindo, já tem pelo menos aí uns 15 anos. A produção e o consumo de arroz, né? Na verdade, o brasileiro estava comendo menos arroz. E principalmente agora, porque nessa quarentena as pessoas começaram a comer mais, né? E aí gerou uma falta de produto no mercado. Basicamente por excesso de consumo. Mas aqui no Mato Grosso do Sul o povo está fazendo muito alarde também, né? Aqui no Mato Grosso do Sul tá R$ 20 um pacote de arroz, não tá tão caro assim. Eu vi falando aí de arroz a 40 conto, desse eu não vi não, cara. Mas enfim, olha lá. Porém as multinacionais não transferem tecnologia. Não comecei a ler. Aqui. Essas empresas estrangeiras acabaram atraídas por menores custos de produção, sindicatos mais desorganizados e leis ambientais e trabalhistas menos rigorosas, na comparação com seus países de origem. Então, um dos motivos para as empresas transnacionais virem ao Brasil, à América Latina, é devido à menor fiscalização, à mão de obra mais barata, às vantagens locacionais que tinham aqui. E hoje, pessoal, o Brasil tem isso aqui, ó. Por exemplo, travou já, deixa eu atualizar. O Brasil tem os chamados tecnopolos, indústrias de alta tecnologia. Olha isso aqui. Tá parecendo um centro de distribuição de correio, né? Mas não é não, ó. Isso aqui é um acelerador de partículas, Synchrotron, no Laboratório Nacional de Luz Synchrotron, em Campinas. Um acelerador de partículas. O Brasil desenvolve pesquisa nessa área também. Então, destaque para os tecnopolos, centros tecnológicos. Campinas, São Carlos, São José dos Campos, né? Tudo no interior de São Paulo. Tudo interior, ó. Então, tem tecnopolos no Brasil. Tem lugares que produzem tecnologia no nosso país. Fala. Eu fiz sistema para o interior de São Paulo, fui para Ribeirão Preto. Cara, Ribeirão Preto é exatamente uma São Paulo, só que se você quer ir para São Paulo para ter tudo que tem lá e você quer descansar, cara, vai para Ribeirão Preto. Mano, não tem estresse, os caras lá não é estressado, não tem trânsito, tem mesmas coisas, mesmas lojas, mesmo
tudo igual. Ô, Breno, Igual. é justamente por isso que nos últimos anos, nas últimas 2 décadas, o que se viu foi uma migração intensa da grande São Paulo para os municípios do interior. Ribeirão Preto, que você falou, se você voltar um pouquinho, tem o São José do Rio Preto, que é uma cidadezinha também muito organizada. Você tem Campinas. Pô, Campinas já é uma metrópole, cara. Já não, tem autor já classificando Campinas como metrópole. Né? Então tem cidades do interior ali de São Paulo que são muito boas. Por isso, as indústrias se mudaram para esse interior. Vamos fechar aqui, ó. Os 2 últimos parágrafos. Esse aqui eu tenho que falar com vocês. Eu quero que vocês... O inferno já travou aqui de novo. Eu quero que vocês anotem também essa questão desse penúltimo parágrafo aqui. Aqui ele está falando do NAFTA, dos Estados Unidos, Canadá e México. Aí ele diz, ó, a disparidade econômica entre os países do NAFTA gerou problemas, sobretudo para o México. Postos de trabalho com maiores salários e benefícios sociais foram reduzidos, enquanto aqueles com rendimento mais baixo e de menor proteção social aumentaram, a exemplo do que ocorre nas maquiladoras. O que é maquiladora? Anote aí, sublinha, maquiladora. São aquelas indústrias estadunidenses que ficam no norte do México para montar produtos com peças que vêm dos Estados Unidos e devolver esse produto acabado para os Estados Unidos, utilizando a mão de obra barata mexicana. Além disso, a agricultura mexicana sofreu com a queda nas exportações de milho e algodão, em decorrência de baixos preços praticados pelos Estados Unidos, cuja produção é mais barata em função dos auxílios dados pelo governo aos produtores. Então, o México, nessa relação com o NAFTA, ele acaba sendo prejudicado. Por quê? Porque os Estados Unidos, ele ajuda os produtores americanos. Então, o produtor pode segurar o produto e vender mais caro. Então, resumindo, ou ele vende mais barato, e aí o produto mexicano não consegue entrar. Resumindo a história, prejudica o comércio com o México. E em 2018, o governo de Trump julgou que os Estados Unidos estavam sendo prejudicados no comércio com o México e Canadá, que desenvolvem alguns produtos concorrentes aos seus. Desse modo, foi feita a proposta de formação de um novo bloco para a substituição do NAFTA, o USMCA, com acordos mais vantajosos para os Estados Unidos. A criação do bloco foi aprovada em seguida pelos governos mexicano e canadense. Então, por mais que favoreça ainda mais os Estados Unidos, né, ainda assim o Canadá e o México toparam fazer parte. Isso mostra como é importante, né, trocar, comercializar com os Estados Unidos. É isso, pessoal. Parar a gravação.